Não tem jeitinho, não tem atalho, não tem tentativa de ficar subvertendo ou pular caminhos, pular degraus para que nós possamos chegar aí aos píncaros da nossa existência. Na verdade, não tem como nós não nos desenvolvermos para que nós possamos obter o resultado ou os resultados da vida que nós gostaríamos de obter. Uma vida mais tranquila, uma vida mais em paz, uma vida onde as coisas fluam de uma forma mais gostosa, mais harmoniosa, para que a gente chegue nesse lugar. Não tem jeitinho, não tem atalho, não tem como nós pularmos etapas. É fundamental que você vá para dentro de você, que você enxergue dentro de você aquilo que nós todos, enxerguemos dentro de cada um de nós, aquilo que precisa ser revisto, aquilo que precisa ser trabalhado, aquilo que precisa ser vencido, aquilo que precisa ser enxergado, e cuidado, e principalmente as coisas que nós temos dentro de cada um de nós que precisam ser amadas. Existem coisas dentro de cada um de nós, registros emocionais, determinados pontos que ainda precisam ser trabalhados e evoluídos, que precisam ser amados por nós. Não adianta nós odiarmos aquilo que nós não gostamos que existe dentro de cada um de nós, porque isso simplesmente é continuar retroalimentando os erros e os defeitos ou as sombras que nós carregamos dentro de cada um de nós. Isso não vai te ajudar a resolver os problemas e as dificuldades inerentes à sua vida e à sua existência. É fundamental que a gente tenha amor pelas nossas sombras, pelos nossos pontos de necessidade de crescimento e de desenvolvimento. Se nós não tivermos amor por essas coisas, simplesmente vamos retroalimentar os nossos piores sentimentos, que vão gerar mais problemas, que vão gerar mais dificuldades, que vão gerar mais situações e incorrências da nossa vida, no intuito de te fazer enxergar aquilo que precisa ser visto, que está arraigado dentro de você, que são justamente as coisas que precisam ser iluminadas, amadas, incondicionalmente amadas, para que você possa aí sim transfigurar os registros negativos inerentes à nossa existência. Todos nós temos, tá? Todos nós temos. E quando nós amamos as nossas sombras e os nossos pontos necessários de desenvolvimento e evolução, nós simplesmente conseguimos aí sim transfigurar de negativo para positivo aquilo que precisa ser trabalhado dentro da gente. E aí sim, nesse momento, nós vamos conseguindo abrir os caminhos da nossa existência, e aí sim nós vamos conseguindo dar conta cada vez mais e de forma mais feliz, de forma mais harmoniosa e de forma mais amorosa das questões da nossa vida prática. Nós, enquanto seres humanos, um dia vamos estar nesse nível de entendimento de que a vida só está te pondo em situações e circunstâncias complexas e difíceis para que você possa enxergar e amar aquilo que existe dentro de você, aquilo que existe dentro de cada um de nós, e aí sim nós transfigurarmos esses registros de negativo para positivo, e a partir daí trabalharmos em cima disso, e aí sim as coisas começam a acontecer de uma forma mais harmoniosa e de uma forma mais gostosa. Se a gente não entende isso, se a gente não consegue enxergar isso, e é infelizmente o que acontece com a maioria da humanidade,
não é culpa de ninguém, é só um processo evolutivo mesmo, é só falta de conhecimento, falta de saber determinadas coisas que, se nós não sabemos, ficamos aí vivenciando muitas vezes as mesmas situações, as mesmas circunstâncias, os mesmos problemas, as mesmas reações emocionais, aquilo que nos falta, aquilo que nós queremos obter na nossa vida, e nada chega até nós e as coisas não acontecem como nós gostaríamos que acontecessem, nem perto, né, daquilo que nós intencionamos que aconteça. E aí a pessoa não entende esse processo absolutamente necessário de olhar para dentro de si, amar aquilo que você tem dentro de você, que nada mais é do que são os nossos registros emocionais negativos que estão aqui marcados dentro de cada um de nós. Quando nós entendemos isso, iluminamos e amamos esses nossos registros emocionais negativos, a vida então acontece de uma forma muito mais prazerosa e de uma forma muito mais harmoniosa. O contrário, que é o que nós infelizmente vemos, a maioria da humanidade, né, tentando resolver suas questões, batendo, insistindo, tentando resolver as consequências sem ter resolvido as causas primeiro. Ou seja, é exatamente como acontece na escola. Eu tirei lá uma nota, vamos dizer, eu tirei lá na prova uma nota 3, né? Eu não estudei direito, eu não busquei, não tive atenção suficiente durante as aulas, não estudei, fui relapso, fui vagabundo, né? Não corri atrás e tal, e aí acabei tirando uma nota 3 na prova, né? E aí o que acontece? Eu fico tentando pegar aquele 3 com a caneta e transformar em 8. Aí a professora olha e fala, não, você tirou 3. Aí eu falo, não, tá aqui, ó, eu tirei 8. Fala, não, com a canetinha resolvendo aqui a nota, você não vai resolver o seu problema do não aprendizado. Então, não adianta eu ficar batalhando, né, ininterruptamente atrás de melhorar minha vida financeira, se eu não resolvi os problemas que eu tenho emocionais dentro de mim. Não adianta. Eu vou ficar ganhando e perdendo, lutando, suando para ganhar muito pouco e não resolver a minha vida. Não adianta eu ficar culpando, brigando, né, entrando em discussões absolutamente infrutíferas nos meus relacionamentos, cobrando das pessoas, exigindo que as pessoas sejam como eu gostaria que elas fossem, entrando em discussões, né, brigando, porque o fulano sempre faz isso, a fulana sempre faz aquilo. Eu estou tentando resolver a nota que eu tirei a meu respeito, tentando um atalho, tentando uma fuga, tentando dar um jeitinho. Mas eu olhei para dentro de mim, eu enxerguei o que dentro de mim precisa ser enxergado, precisa ser amado e precisa ser transfigurado de negativo para positivo. Eu consegui resolver aquilo que está dentro de mim. Caso contrário, pode ter certeza, novas incorrências, novas discussões, novos problemas de relacionamento, novas dificuldades financeiras, novas dificuldades no âmbito profissional e muitos problemas decorrentes disso no que se refere à nossa saúde física, emocional, mental, entre outras tantas coisas. Porque a única intenção da vida é justamente limpar todas as porcariazinhas que nós carregamos dentro de cada um de nós. E o que são essas porcariazinhas que nós carregamos dentro de cada um de nós? Ontem nós falamos muito sobre isso, mas uma das coisas, né, que faltou para a gente complementar aquela conversa de ontem,
né, é justamente o arraigado dos registros emocionais que permanecem dentro de cada um de nós, que foram semeados durante as nossas infâncias, ganharam raízes muito fortes, se tornaram árvores e geraram frutos, que na verdade são os problemas e as dificuldades que hoje nós enfrentamos nas nossas vidas. Se nós não formos lá dentro, olharmos a semente que foi plantada e o que exatamente aquela semente plantada lá atrás nos oferece como oportunidade de nos tornarmos seres humanos melhores, nós não arrancaremos a raiz das árvores, que nada mais é do que a raiz de tantos problemas e tantas dificuldades que a maioria da humanidade hoje enfrenta nas suas vidas práticas. Complexo, um pouco complexo, né, para nós entendermos isso e podermos ajudar milhares de seres humanos a se tornarem seres humanos muito mais potentes, muito mais dignos de suas origens, de suas essências, fazer com que os seres humanos se tornem finalmente grandiosos à altura daquilo que eles nasceram para ser. Muitos, né, desses seres humanos, infelizmente, muitos dos nossos irmãos e das nossas irmãs desviaram por conta dessas raízes e heranças, né, emocionais que regem a sua vida e a sua história, desviaram de tal jeito, né, que estão num caminho tão absurdamente distante do que nós podemos chamar de um ser humano maravilhoso, extraordinário, né, que não precisa se preocupar, a vida vai se encarregar de bater o suficiente para tentar resgatá-lo e trazê-lo de volta. Mas vocês que estão aqui na batalha e na busca para poder desbloquear e abrir os seus caminhos para que coisas absolutamente maravilhosas fluam na sua vida e na sua existência de uma forma absolutamente harmoniosa, prazerosa e gostosa, vão poder colher essa informação que é nada mais, nada menos do que uma verdade da nossa existência. É uma verdade da nossa vida. Não tem como nós escaparmos, darmos um jeitinho, né, tentarmos arrumar aí uma fuga para nós podermos, de certa forma, passar por cima daquilo que nós temos dentro de nós, que são nossas obscuridades, que são as nossas negatividades emocionais registradas. Há de se trabalhar, há de se amar isso que nós temos dentro de nós, para aí sim nós podermos abrir nossos caminhos. Caso contrário, fica realmente impossível, né? É como nós querermos construir um prédio sem termos a base, né, bem armada, né? Ou seja, a estrutura de base ali firme e fincada, né? Caso contrário, o prédio desaba, né? Que é o que infelizmente muitas pessoas acabam aí vivenciando nas suas vidas. E eu espero que não seja o seu caso. Uma das oportunidades que nós temos de enxergar para dentro de cada um de nós, olharmos essas obscuridades que nós trazemos dentro de nós, esses registros negativos, emocionais, que estão aí dentro de você, que estão dentro de mim também, que estão dentro de todos nós, ou seja, não se sinta, né, uma pessoa diferenciada para o negativo por você carregar isso dentro de você. Todos nós temos, tá? É justamente através dos nossos sonhos, Eu tive agora, né, a oportunidade
de poder enxergar isso, né, com a pessoa muito querida e muito amada, e na verdade também já havia observado isso na minha existência e na minha vida, né, que os nossos sonhos muitas vezes transbordam aquilo que nós estamos prontos para trabalhar. Ou seja, nós, enquanto estrutura humana, tá, além do nosso racional, também quer tratar essas porcariazinhas que nós carregamos dentro de nós, como uma febre. O corpo humano, a febre que nós sentimos, ela tem uma função. Ela tem a função de matar através de um hiperaquecimento corporal, né, ou de um aquecimento corporal acima do normal. Ela quer matar os vírus ou bactérias que estão causando, né, as doenças dentro de nós. Então, a febre, ela nada mais é do que um sistema de defesa do corpo humano no intuito de acabar com aquilo que está lhe causando uma possível doença. Da mesma forma, os sonhos são um recurso da sua mente subconsciente de mostrar para você determinados registros emocionais negativos que você deve olhar com coragem e amar para poder trabalhar isso, tá? Eles vêm, claro, de uma forma muito subjetiva, né? Nós sonhamos, né, dentro de uma pincelada muito subjetiva, mas eles estão intencionando, né? Consideram que você já está pronto ou já está pronta para poder trabalhar determinada questão que você traz dentro de si há tantos anos. Então ele transborda aquilo para que você consiga enxergar, né, aquele fato, aquele acontecimento, e aí você possa ir trabalhar dentro de você. Tudo tem um sentido, tudo tem uma razão de existir. Não tem nada à toa. A gente é que não tem o entendimento absoluto para poder sacar a importância e a razão de existir determinadas coisas do funcionamento do ser humano. Por exemplo, quando a gente fica com febre, né, a primeira coisa que a gente faz é tomar um remédio para a febre passar. Não adianta, né, nós explicarmos que a febre é uma defesa do corpo humano, que você deve deixar a sua febre subir até determinada temperatura, claro, procurar um médico, claro, né? A primeira coisa que nós fazemos é tomar um remedinho para baixar a febre. Nós impedimos e travamos o processo natural do corpo humano de, através de um aquecimento, matar as bactérias e os vírus que porventura estejam causando mal dentro do nosso corpo. Olha que loucura, nós bloqueamos o tratamento natural do corpo humano para que a gente possa se libertar da febre o mais rápido possível, né? Muito normal que todos nós façamos isso, uma vez que nós hoje temos remédios que em 40 minutos eliminam aí a febre, ou pelo menos, né, tem essa força, né, de eliminar a febre. Mas isso é uma defesa do seu corpo. Isso é uma defesa do seu corpo. Você deve, claro, estar sempre orientado pelo olhar de um médico, né, pela atenção de um médico, de olho na temperatura, porque se ela passar demais, o seu corpo não vai parar de tentar salvar a sua vida. É isso que acontece. O teu corpo não vai parar de se aquecer para tentar te salvar o seu funcionamento biológico. Nos teus sonhos acontecem a mesma coisa. O teu subconsciente está tentando te chamar a atenção para determinadas incorrências que acontecem de registros emocionais negativos que estão dentro de você. A vida não vai parar de tentar te pôr em situações para que você possa encarar aquilo que dentro de você existe como um registro emocional
negativo. O que é um registro emocional negativo, Pedro? É muito interessante, Mel, muito interessante. Crianças têm que ter mais atenção. Carmen, eu acredito que isso aí é uma coisa meio kármica, sabe? Meio certeira para o nosso crescimento e para o nosso amadurecimento. Não, criança tem que ter mais atenção por causa da febre. Parabéns, Carmen, perfeito. Criança tem que ter sim mais atenção, né? Mas realmente é um processo natural de defesa do corpo humano, sempre orientado por um médico, né? Não é para você ficar deixando a febre comer solta, né? E falando, não, Pedro disse que isso é uma defesa do meu corpo. É uma defesa do seu corpo, mas você deve estar sempre guiado, né, pelo olhar do profissional especialista, né, para te ajudar a ir controlando e regulando a sua febre. Né? O ser humano quer acabar com seus problemas num estalar de dedos. Né? Então ele bloqueia o próprio sistema de defesa do corpo. E nós também bloqueamos, de certa forma, um sistema de defesa, né, do nosso subconsciente no intuito de limpar as impurezas que nós carregamos dentro de nós, que são os nossos registros emocionais negativos. Quais são esses registros? Na verdade, as sementes foram plantadas na nossa infância. Então, por exemplo, é uma briga que você pode ter tido, né, com seu pai ou com a sua mãe, ou uma carência, ou um desentendimento, ou algo, né, que aconteceu na sua infância, recorrente, tá? E que isso foi uma semente plantada dentro do seu subconsciente, que pode ter gerado em você, tá? Frustração, chateação, raiva, ódio, ciúmes, enfim, carências de toda espécie, tá? Do âmbito material, do âmbito emocional, né? Muitas coisas aconteceram na sua infância que causaram registros emocionais negativos, que hoje estão dando frutos ruins, claro, porque o subconsciente quer que você trate dessas coisas, né? É um sistema de defesa da sua mente subconsciente para limpar e curar registros emocionais negativos, da mesma forma que a febre intenciona te curar do ataque de vírus e bactérias, tá? Então o que acontece? A sua vida, por exemplo, a pessoa tem dificuldade com seus relacionamentos, tá? Todos nós temos, por diversas razões. Por diversas razões nós vamos tendo algumas dificuldades de relacionarmos-nos com pessoas no correr da nossa vida. Isso é o fruto de uma semente que foi plantada lá na sua infância, tá? Por conta de alguma questão que aconteceu lá atrás, essa semente criou raízes dentro de você, ela cresceu, criou-se uma árvore, tá? Do ódio, da raiva, da carência, do ciúme, da falta de amor, da falta de afeto, da falta de uma série de coisas, e aí isso vai gerar os frutos, que são os resultados da forma como você se relaciona hoje com as pessoas. Enquanto nós não amarmos, e como fazemos para amenizar essas sementes negativas? Aninha, o que acontece? Nós precisamos retornar, tá? Lá nas nossas infâncias, ou seja, fazer um retorno no filme das nossas vidas, olharmos lá para trás e vermos em que ponto isso aconteceu, ou seja, quais foram os casos que geraram esta semente dentro de cada um de nós, e entender e amar esses pontos, porque são justamente os pontos que nos dão a oportunidade de crescimento nessa existência, nessa vida. Ou seja, é como se nós fôssemos escolhidos para trabalhar determinada matéria. Você, Ana, por exemplo, é uma professora de português.
né? Português é sua paixão. Você tem amor pela língua portuguesa. Então você foi, de certa forma, pelas suas qualidades e talentos, escolhida para trabalhar essa matéria na sua vida. Ensinar, estudar, né? A língua portuguesa faz parte, né, do seu âmbito de amor na sua vida. Por exemplo, um ser humano, tá? Vamos dizer eu, para não botar ninguém nesse fogo. Vamos dizer, eu, Pedro, tá? Tenho que trabalhar dentro de mim o perdão, tá? Então, o perdão seria a matéria que eu fui escolhido para trabalhar nessa existência. Alguma coisa vai acontecer na minha infância que vai fazer com que eu não perdoe determinada circunstância, não perdoe determinada pessoa. É um exemplo, tá, gente? E aí eu fui trazendo isso na minha vida e hoje eu tenho uma série de dificuldades na minha existência porque eu não trabalhei essa matéria que foi me apresentada lá no início da minha história, que seria o desenvolvimento da minha capacidade de perdoar. Então o perdão se torna a minha matéria de amor. A partir daí, eu começo então a lecionar, estudar e trabalhar o perdão, justamente porque foi essa a matéria que me foi imposta no início lá da minha vida para que eu me tornasse um ser humano melhor. Vamos dizer que outras coisas, outros tipos de problemas eu não enfrento, porque não eram as matérias necessárias para o meu crescimento. Vamos dizer que outra pessoa, algum de vocês, tá, tenha determinado tipo de problema com escassez. Sempre fica aquela coisa de que vai faltar, não vai ter, vai faltar, não vai ter, eu não vou ter isso, eu não vou ter aquilo, eu não vou ter isso, eu não vou ter aquilo. Então a escassez, ela é a questão que você deve trabalhar na sua vida, tá? Pode ter sido algum trauma que gerou um registro emocional negativo de escassez dentro de você. Então, pai, mãe, alguém falando, não tem, não vai ter, a família faliu quando você era uma criança, faltou tudo, né? Aquilo aconteceu e você ficou triste, e você teve um registro emocional negativo naquele momento. Esse registro emocional negativo é uma semente que vai crescendo dentro da pessoa. Os frutos são uma vida repleta de escassez, justamente porque a pessoa sofreu aquele acontecimento lá atrás, na sua infância. Essa é uma das causas dos frutos ou das consequências daquilo que nós encontramos na nossa vida e que bloqueia um pouco os nossos caminhos e o nosso desenvolvimento. Ao mesmo tempo, uma oportunidade maravilhosa, absolutamente incrível, absolutamente espetacular, para nós irmos trabalhando dentro de cada um de nós aquilo que precisa ser amado, aquilo que precisa ser visto, aquilo que precisa ser reconhecido, e imediatamente as coisas começam a mudar na sua vida. Se, por exemplo, você tem dificuldades de relacionamentos, alguma questão está batendo aí na sua vida de algo que foi plantado lá atrás, ganhou raiz e hoje frutifica em forma de dificuldades de relacionar-se com outras pessoas. Assim, você está simplesmente vivenciando a consequência de um registro emocional ruim lá de trás. E você precisa arrancar as raízes. Às vezes, nós entendemos, enxergamos e racionalizamos, mas as emoções sobre aquilo que nos aconteceu, elas permanecem dentro de nós. O registro emocional, que é o importante ser curado. O registro emocional, que é o importante ser amado. Por isso o amor cura. Por isso o amor cura.
porque nós olhamos com amor para aquilo que nos aconteceu, para as pessoas envolvidas naqueles acontecimentos. E aí sim nós podemos curar esses registros de raiva, ódio, tristeza, sofrimento, dor que foram gerados lá atrás. Não adianta eu tentar controlar algo que é presente como um registro emocional. Não adianta eu racionalizar. Eu sei que eu tenho e eu agora vou segurar a minha onda e tal. Na verdade, se eu não amo aquilo que aconteceu, entendendo que aquilo que aconteceu é uma grande lição da minha vida, eu não tenho como me curar. Eu simplesmente vou entender, vou compreender, mas aquilo não vai se transformar, eu não vou conseguir transformar o negativo que tem dentro de mim para positivo, porque eu não amei o fato. Eu continuo achando que o fato foi uma grande catástrofe na minha vida. Eu continuo achando que o fato foi insuportável acontecer na minha vida. E assim eu não resolvi emocionalmente aquela questão. E se eu não resolvi emocionalmente aquela questão, tudo para frente na minha vida que esteja relacionado àquilo vai dar errado. E assim que o ser humano vai capotando na sua existência, porque ele não fez o estudo necessário da prova. No nosso caso, amor. Amor, muito amor, muito amor, né? A Ana, que é professora, sabe que se a gente não ama aquilo que nós estamos estudando, nós podemos até passar, né, em determinadas provas, até passar de ano, mas aquilo não vai fazer parte de nós. Aquilo não vai se transformar em nós. Quando você tem amor de verdade por aquilo que você está vivenciando, por aquilo que você está estudando, por aquilo que você está usando a teu favor para o seu crescimento e para a sua evolução, quando você tem amor de verdade por se transformar num ser humano muito mais leve, muito mais feliz, muito mais repleto de amor, muito mais repleto de liberdade, muito mais sorridente, muito mais brilhante, muito mais generoso, muito mais repleto de compaixão, de empatia, de felicidade, de alegria. Se você não tem amor de verdade por se transformar nesse ser humano repleto de força, potencial, de luz e de amor, muito difícil nós gerarmos uma transformação verdadeira e complicadíssimo nós resolvermos as questões da vida prática. A gente só resolve as questões da vida prática quando nós curamos essas negatividades emocionais que nós trazemos dentro de cada um de nós. Esses registros negativos emocionais. Quando eu amo de verdade aquilo que me aconteceu, que foi negativo, ou que eu gerei um registro negativo lá na minha infância, quando eu tenho amor de verdade por aquilo que me aconteceu, porque aquilo me abre os olhos para que eu me transforme num ser humano muito melhor, porque aquilo me eleva enquanto lição de aprendizado, de vida, de crescimento, de evolução e de desenvolvimento. Quando eu tenho amor porque Deus, o universo, a vida está cuidando de mim, me pondo na situação perfeita para o meu crescimento e para o meu desenvolvimento, quando eu tenho amor de verdade pelas situações difíceis que eu passo, porque eu sei que isso é uma consequência de uma força maior de amor que está olhando para mim com tanto carinho, com tanto cuidado, querendo que eu me desenvolva melhor como ser humano, querendo que eu evolua, querendo que eu cresça. Da mesma forma que nós, né, em determinadas circunstâncias, chegamos a amar pessoas que nos ensinaram coisas que eram importantes
seja na escola, seja no nosso trabalho. Eu não sei se vocês já tiveram essa oportunidade na vidinha de vocês. Eu tive um amor tão grande por pessoas que me ensinaram a me tornar um diretor, né? Me ensinaram coisas que eram importantes para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento. Foram muitas pessoas que me ensinaram e aquilo me dava um amor muito grande por aquelas pessoas. Elas estavam me ajudando a me tornar um profissional melhor, a aprender coisas que eu não sabia e que eram importantes para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento. Esse amor que nós devotamos a quem nos ensina, a quem nos faz nos tornarmos seres humanos melhores, profissionais melhores, pais melhores, mães melhores. Às vezes, nossos filhos nos ensinam a nos tornarmos pais e mães melhores, e isso aumenta o nosso nível de amor por eles. Às vezes, pessoas que estão em conflito com você estão te ajudando a se tornar um ser humano melhor, porque vão fazer você enxergar dentro de você o que está lhe causando raiva, ódio, ressentimento, ciúme, culpa, entre tantas outras coisas. É necessário amar a essas pessoas, a todas as pessoas, porque a vida e o universo, gente, vou abrir meu coração para vocês, de verdade. Vocês não têm noção do tamanho, da força potencial de amor que cuida e ama cada um de vocês incondicionalmente para que vocês se tornem seres humanos absolutamente maravilhosos, extraordinários, maravilhosas, extraordinárias, para que vocês se tornem a essência daquilo que vocês nasceram para ser. Seres humanos incríveis, seres humanos extraordinários. Vocês não têm noção da potência de amor que está no entorno de cada um de nós, em cada encontro que você tem na sua vida, em cada incorrência que você tem na sua vida, cada dificuldade de relacionamento, cada dificuldade financeira, cada dificuldade no âmbito profissional, cada dificuldade no âmbito da sua saúde. Tudo isso é uma potência de amor tentando fazer com que você olhe para dentro de si mesmo, para dentro de si mesma e enxergue o que dentro de você precisa ser amado e precisa ser amada. A partir daí você ama de verdade. Essa força maior que está te ensinando é a sua vida. É a sua vida te ensinando a se tornar uma pessoa absolutamente mais repleta de luz, mais repleta de amor, mais capacitada para se tornar um ser humano absolutamente explosivo de amor, explosiva de amor. Nós amamos a quem nos ensina. Nós amamos a quem nos ensina. Nossos pais e nossas mães, entre erros e acertos, estavam tentando fazer o seu melhor para nos ensinar. Mesmo que possa parecer para a gente que eles erraram, que eles vacilaram, que eles podiam ser mais assim ou mais assados, também nos ensinaram pelos seus erros, também nos ensinaram por aquilo que eles poderiam ter feito e não fizeram. Então, essa força de amor maior que a sua vida, ela está te pondo em situações, incorrências, os seus sonhos são um transbordar daquilo que precisa ser cuidado e amado dentro de você. A sua febre nada mais é do que o seu corpo num átimo de amor tentando salvar o seu funcionamento biológico. Tudo o que rege a nossa vida, tudo o que rege a nossa existência nada mais é do que uma grande e potente onda de amor tentando fazer com que você se torne uma força potencial de amor e de luz nessa terra.